Olá, hoje você vai saber o que é uma verdadeira autoridade. A verdadeira autoridade, ela vem de Deus hoje. Vou falar do que é ser um bom líder. Você vai entender o que é ser um líder de fato. Vemos e ouvimos também muita coisa feia a respeito dos nossos líderes governamentais, os administrativos e até líderes do poder legislativo e executivo. Claro que precisamos de leis para manter um certo controle e um bom equilíbrio. Somos uma população de 210 milhões de brasileiros. Isso é o censo de 2020. Não é fácil ter controle da atitude sobre cada pessoa individualmente. Por isso, essas leis nos ajudam a manter um pouco a ordem, mesmo você sabendo que a ordem e o progresso só existe mesmo escrito na bandeira do Brasil. Aproveite para deixar seus comentários, dar seu like e inscrever-se no canal para receber novas notificações. Sou Ronaldo Enoch do canal Conexão Vital. Sim, mas se com todas essas leis aplicadas, isso aqui está um verdadeiro caos. Agora imagine se não houvessem essas leis. Mas a verdadeira autoridade de um líder vem de Deus. E como temos visto, existem líderes bons e líderes ruins, maus. Mesmo que este ou aquele deixe de aplicar o que é de fato realmente necessário e o que também é de fato a natureza de um líder, que é de servir e não apenas ficar sentado dando ordens. Mesmo assim, este não perde sua autoridade nem sua liderança, pela qual a função desse foi designado a fazer ou executar o mesmo. Mesmo ele não sendo um bom líder, ele não perde a sua autoridade. Entenda, no Brasil foi inserida uma certa cultura, entre aspas, de um desarranjo por parte da maioria dos nossos líderes antigos que estavam no poder décadas atrás, que é escolher aquele que eles querem no poder e não aquele que serve para executar tal função. Por isso, não é executado o que é realmente importante, mas, na verdade, é promovido o que é banal e também o que é supérfluo. E o resultado dessa equação é um toma lá da cá, uma troca de transferência de coisas ou valores por parte dos seus respectivos agentes. Uma verdadeira barganha. Mas para entender o significado de um verdadeiro líder, temos muitos bons exemplos disso nas Escrituras Sagradas. Lembre-se de que eu não falo de religião, e sim de pessoas qualificadas em executar uma boa liderança, de fato. Temos, de fato, realmente, muitos líderes políticos, como o rei Davi, o rei Salomão. Temos também juízes, como Moisés e Josué. Governadores também, como Ramã e Pilatos, tratavam do país, das leis e da justiça. E também tivemos líderes de guerra,
guerreiros como Gideão, Sansão, Sísera e também Joabe. Estes organizavam os exércitos para a guerra e tratavam planos para vencer. Apesar de você já saber que Jesus foi o maior de todos, tanto em autoridade como em liderança, não vim falar a respeito desse mestre incrível que foi Jesus, mas de uma personagem que eu diria um tanto discreta, mas de uma liderança marcante e carismática, Débora. Naquela época, Débora era uma israelita que atuava como juíza e designava líderes carismáticos que acumulavam funções administrativas, religiosas e também políticas. A Bíblia diz que ela organizou a resistência e planejou o contra-ataque contra o líder de Israel, que era Jabim, o rei de Canaã da época. Esse mesmo contra-ataque que foi contra o rei Jabim, que mantinha o povo de Israel em cativeiro por 20 anos. Por causa que o povo de Israel desobedeceu às ordens de Deus, por estarem fazendo tudo que era errado e tudo que não era permitido aos olhos de Deus. E fazendo uma observação a respeito de Débora, antes dela foram juízes em Israel, Otiniel, Eude e Sangar, mas ela foi a única mulher citada nas Escrituras Sagradas a ter o status de juíza. Sua origem era de uma pessoa simples, não tinha influências e nem era rica. Além disso, prestava serviços de atendimento de profetisa debaixo de uma palmeira. Realmente, a Bíblia não diz que Débora era rica, nem de família influente, nem pela força, nem pelo estatuto se tornou líder. Ela se tornou uma líder porque era sábia e ouvia a voz de Deus. Recebeu sua autoridade de Deus. A verdadeira liderança não vem da força física, nem da intimidação. O bom líder recebe sabedoria de Deus para liderar. O líder procura conhecer e obedecer à vontade de Deus e motiva outras pessoas a fazerem o mesmo. Débora inspirou os israelitas a se voltarem para Deus. Por causa de Débora, os israelitas obedeceram a Deus e tiveram uma grande vitória. Um líder sabe delegar. Débora conhecia suas limitações e não tentou fazer tudo sozinha. Ela não era guerreira, por isso Deus lhe mandou chamar Baraque para liderar a guerra contra o exército de Jabim. Um detalhe, na Bíblia está escrito que esse rei Jabim, ele tinha 900 carros de ferro em seu exército. Mas Débora não se sentiu ameaçada por Baraque também. Pelo contrário, ela o motivou a fazer o seu melhor. Um bom líder não tenta ser o melhor em tudo.
impedindo os outros a exercer os seus dons. Ser um verdadeiro líder é reconhecer os talentos de cada um na sua equipe e motivá-los a cada um deles fazer um bom trabalho, delegando com responsabilidade, de maneira sábia. Um líder, na verdade, não se sente ameaçado pelos talentos dos outros, porque sabe que liderar não é mandar. Não é uma questão de poder. Liderar é uma questão de servir. Baraque exigiu que Débora fosse para a guerra com ele. Ora, ela não era guerreira. Ela não precisava ir para matar pessoas. Ela só precisava ir para inspirar confiança nos israelitas. Porque Débora, sem confiança e sem coragem, é igual a israelita medroso e acovardado. Liderar não é apenas dar ordens, é preciso dar o exemplo. Débora não se limitou a dizer que Deus iria ajudá-los a vencer. Ela mostrou com suas ações e suas atitudes que acreditava realmente, arriscando a sua própria vida, indo para a batalha, junto com o exército. Na verdade, o bom líder vive aquilo que prega, que fala e do que acredita.